Há uma avenida em São Paulo onde o vento carrega a poeira de impérios extintos. A Avenida Paulista respira, ainda hoje, como um pulmão que não consegue esquecer completamente de seu passado mais glorioso. No número 1230, onde agora as pessoas entram em um shopping center para comprar roupas de marcas globalizadas e café instantâneo em copos de plástico descartável, existia uma construção que era menos uma residência e mais uma declaração de guerra à própria realidade física e econômica do Brasil. Era a Mansão Matarazzo, conhecida entre as elites como o Vaticano Paulista, aquele lugar onde o poder real do país era moldado e decidido longe dos olhos da multidão ordinária. Construída entre 1926 e 1929 pela família Matarazzo, essa fortaleza de mármore branco importado, ouro folheado e verde escuro era precisamente aquilo que o Brasil deveria ostentar ao mundo como símbolo genuíno de poder privado, poder que não vinha de uma eleição democrática ou de uma nomeação política temporária. Era o poder que vem de você controlar completamente o que as pessoas comem, vestem, constroem e como viajam. O poder que vem de ser indispensável. Em seu apogeu máximo, durante os anos 1940 e 1950, a mansão possuía 98 cômodos perfeitamente distribuídos, um teatro privado com capacidade para 120 espectadores, salas de baile que pareciam saídas de pinturas de artistas renascentistas italianos, uma biblioteca que possuía primeiro edições de obras raras, escadas de mármore que levavam a lugar nenhum a não ser ao próprio tédio existencial do luxo desmedido. As paredes ecoavam conversas em italiano, francês, inglês e português de gente que realmente, materialmente, movia o Brasil. Banqueiros internacionais, diplomatas de nações europeias, generais da Força Aérea Brasileira, que educadamente obedeciam às sugestões delicadamente murmuradas em salões iluminados por lustres de cristal boêmio importados da Europa Central. Naquele espaço de mármore e ouro, a história do Brasil não era escrita em jornais ou em documentos públicos. Era sussurrada, negociada, decidida. E em 1996, sem cerimônia, sem discursos revolucionários, sem a dramaticidade de uma revolução social genuína ou de um movimento popular massificado, a Prefeitura de São Paulo demoliu tudo isso. Simplesmente porque o vazio era mais lucrativo que a memória, porque o esquecimento era mais útil que a recordação. O bulldozer não mostrou respeito por séculos de genealogia acumulada. O chão da Avenida Paulista tremeu quando aquela casa caiu sob a força bruta de máquinas alugadas. E ninguém realmente chorou publicamente. Aqui começa a história que ninguém quer contar, porque ela revela uma verdade que os vencedores do Brasil moderno preferem enterrar junto com aquele mármore branco que desapareceu debaixo de pó e destroços. Para entender por que um palácio desaparece da história com tanta facilidade, é absolutamente necessário voltar ao início, ao ponto de origem, quando aquele que seria um palácio ainda era apenas um sonho delirante e descontrolado de um homem que não tinha nem mesmo um nome reconhecido na sociedade brasileira. Francesco Matarazzo chegou ao Brasil vindo da Itália por volta de 1881. Desembarcando no Porto de Santos, como tantos outros imigrantes europeus que acreditavam que o Brasil era o lugar onde um homem sem nada podia se tornar tudo. Ele não era nobre, não tinha títulos antigos que ecoassem gerações. O que tinha, e isso era muito mais perigoso que qualquer nobreza, era aquilo que os italianos chamam de visione, a capacidade quase sobrenatural de ver o que as pessoas precisavam antes mesmo que elas soubessem, no nível consciente que precisavam. Ele começou vendendo tecidos, depois progrediu para óleo de bagaço de algodão, depois sabão feito de óleos vegetais, depois tudo mais. Francesco entendia uma coisa fundamental sobre o Brasil
que muitos imigrantes abastados, mesmo aqueles que vinham de famílias de comerciantes italianos, não conseguiam compreender na profundidade necessária. Neste país, você não constrói riqueza apenas vendendo produtos melhores, mais baratos ou mais inovadores. Você constrói riqueza tornando-se indispensável não ao mercado abstrato, mas ao estado concreto. E Francesco se tornou indispensável. As indústrias reunidas. Francisco Matarazzo, as IRFM, cresceram de forma tão exponencial entre 1900 e 1940 que, pelos anos 1930, a empresa era responsável por cerca de 20% da produção industrial do Brasil. Não é uma estimativa vaga ou uma exageração dramática. É uma fração literal do produto interno bruto do país que estava concentrada nas mãos de uma única família, uma única visão empresarial, um único homem que havia chegado ao Porto de Santos com menos que nada no bolso, provavelmente iletrado em português, com apenas um nome italiano, que significava pouco para ninguém aqui. Era um estrategista político que compreendeu profundamente o segredo mais bem guardado da economia brasileira. Alianças políticas duráveis são mais valiosas que eficiência operacional, que inovação tecnológica, que qualquer métrica empresarial convencional. Enquanto seus técnicos alemães otimizavam as linhas de produção nas fábricas, conseguindo extrair cada centésimo de margem de lucro, Francesco tirava jantares com presidentes da República, com ministros da indústria, com generais que governavam o país entre as eleições oficiais. Ele entendia de forma visceral que no Brasil, uma canetada em Brasília é mais poderosa que uma inovação em uma sala de conselho corporativo. A mansão na Avenida Paulista não era apenas residência ou símbolo de status pessoal. Era um templo de negociação onde as regras do jogo econômico brasileiro eram reescritas. Políticos chegavam lá para tomar café e saíam com contratos de fornecimento para os ministérios. Banqueiros chegavam para uma reunião que supostamente duraria 30 minutos e permaneciam 3 horas ouvindo sugestões delicadas sobre como aplicar seu capital de forma que fosse mutuamente benéfica. Ministros de Estado chegavam para resolver disputas comerciais entre empresários menores e descobriam que a solução já havia sido pré-decidida em uma das 37 suítes de banheiro que a casa possuía. Francesco construiu deliberadamente, ao lado de suas fábricas e de suas operações comerciais, um microcosmo de poder político que funcionava como uma extensão não oficial do próprio Brasil oficial. Ele tinha navios comerciais. Ele tinha linhas de ferrovias. Ele tinha bancos privados. Internamente, dentro das estruturas corporativas das IRFM, a família havia implementado um sistema de moeda própria, o Matarazzo, que era aceito como ouro em pó, como moeda de confiança absoluta entre seus funcionários e fornecedores de confiança. A família Matarazzo não apenas produzia mercadorias e serviços para consumo. Produzia a própria estrutura econômica e política, através da qual a economia brasileira se movia no início do século XX. Ele se casou com Filomena Tiburcio Matarazzo, que vinha de outra família aristocrática italiana brasileira, e tiveram 5 filhos que cresceriam em um ambiente onde o poder econômico era respirado como ar. Um deles era Giancarlo Matarazzo, que seria o pai de Maria Pia. Giancarlo era temperamentalmente diferente de seus irmãos. Era o mais ambicioso, o mais modernamente pensante, o mais perigosamente carismático em suas ambições. Ele viu com clareza que o Brasil estava mudando fundamentalmente. Os anos 1950 chegaram com um desenvolvimentismo agressivo e quase fanático. Juscelino Kubitschek sonhava publicamente com uma capital nacional nova, construída no meio do Cerrado Selvagem, um ato de vontade pura contra a geografia.
Giancarlo compreendeu que o futuro econômico do Brasil não pertencia ao passado europeu que seu próprio pai havia construído, mas à modernidade brasileira que estava sendo criada em tempo real. Ele viajava constantemente, estudava nos Estados Unidos, absorvendo técnicas de administração moderna. Voltava com ideias sobre diversificação radical, sobre expandir para setores econômicos novos, sobre estar presente não apenas em São Paulo, mas em todo o território brasileiro. A mansão na Paulista começou a sediar reuniões onde o futuro real, o futuro que importava, era literalmente negociado. Mas Giancarlo tinha um problema que nenhuma quantidade de inteligência ou visão conseguia resolver. Ele tinha irmãs. Maria Pia era a filha de Giancarlo, e seu nascimento em 1929 marcou um ponto de virada crucial na dinâmica da família Matarazzo. Ela cresceu dentro de uma casa que pulsava poder, dentro de estruturas físicas que representavam a dominação absoluta de uma família sobre a economia brasileira. Mas ela também cresceu em uma época em que ser mulher, mesmo sendo uma herdeira de primeira grandeza, ainda era uma fragilidade social que nenhuma quantidade de dinheiro conseguia disfarçar completamente ou transcender. Seus irmãos, naturalmente, esperavam herdar. Seus tios e tias cobiçavam suas ações, seus direitos sobre as fábricas. A família inteira era uma pirâmide complexa de ambições contidas por respeito à autoridade patriarcal, mas apenas por um fio frágil que podia se romper a qualquer momento com uma mudança de governo, uma morte inesperada, uma decisão judicial. Maria Pia aprendeu cedo, durante aquelas décadas de formação, que em uma dinastia você não herdava apenas propriedades físicas ou carteiras de ações. Herdava guerras que já duravam décadas. Herdava conflitos psicológicos que tinham origem em decisões tomadas muitos anos antes de seu nascimento. Ela era elegante, educada em colégios europeus, mas era também dura em formas que surpreendiam até seus contemporâneos. Falava italiano, português, francês e inglês com fluência de alguém que havia passado sua infância em conversas multilingües entre diplomatas e banqueiros. Tinha uma voz baixa, quase sussurrada, que exigia silêncio nas salas através da pura gravidade de sua entonação. Ela compreendeu, de forma intuitiva muito cedo, que uma mulher com dinheiro em uma sociedade predominantemente patriarcal não é uma jogadora de igual peso. É uma moeda de troca, uma peça em um xadrez, onde outros estabelecem as regras fundamentais. E ela decidiu, desde esses anos de formação, que seria qualquer coisa, qualquer posição, qualquer papel social, menos uma moeda de troca passiva, ou uma peça que se move apenas quando movida por outros. Essa decisão, interno, moldaria não apenas sua vida, mas o destino de uma das maiores fortunas privadas da história econômica brasileira. Na mansão da Avenida Paulista, durante os anos 1950 e 1960, durante aquela época que seria a verdadeira era de ouro da família Matarazzo, o poder econômico se transformava em poder social de forma quase mágica. Os ministros da indústria chegavam para consulta e permaneciam 3 horas ouvindo propostas. Os generais, que controlavam ministérios militares, se sentavam nos sofás de couro italiano e saíam com contratos assinados. Os diplomatas estrangeiros reconheciam que nenhuma negociação com o Brasil seria bem-sucedida sem passar pela mansão. O poder não era exercido através de grito ou de ameaças, mas através da sutileza, através da conversa, através da criação de interdependência. Francesco Matarazzo compreendera algo que seus sucessores nunca completamente esqueceriam. O verdadeiro poder é aquele que não precisa ser exibido, que opera silenciosamente, que funciona através da arquitetura de favor e de reciprocidade.
Na mansão, as regras eram outras. Era ali que o Brasil real era negociado. Os salões de mármore não eram apenas luxo, eram instrumentos políticos. Os quadros nas paredes, os tapetes persas, o próprio ar que se respirava eram mensagens de poder. Você não negociava em igualdade com um Matarazzo. Você reconhecia implicitamente uma hierarquia. Quando Francesco Matarazzo Júnior era vivo, a mansão atingia seu apogeu máximo. Havia jantares que duravam 5 horas, onde políticos, banqueiros e industriários menores sentavam-se na mesma mesa que o conde. Havia bailes anuais, que eram eventos da sociedade paulista. Havia reuniões onde decisões que afetavam milhares de pessoas eram tomadas através de sussurros. A mansão não era residência. Era uma instituição não oficial que funcionava paralelamente ao Estado. Maria Pia tinha 48 anos. Tinha experiência em negócios, tinha contatos, tinha principalmente aquela característica que poucas mulheres em seu nível social possuíam. Ela não tinha medo de ser impopular. Ela tomou o controle. E nos próximos anos, de 1977 até meados dos anos 1980, ela governou as IRFM, como se governasse um reino. Não havia reunião onde sua palavra não fosse final. Não havia decisão de investimento onde ela não tivesse opinião. Ela fechava fábricas que perdiam dinheiro, mesmo que empregassem milhares de pessoas. Ela vendia propriedades que seus ancestrais haviam levado décadas para acumular, porque compreendeu, antes que seus consultores, que aqueles ativos não mais geravam valor. Ela era cirúrgica, ela era implacável. E pelo brevíssimo momento, entre 1977 e 1980, ela foi quase tocada por uma ilusão. A ilusão de que inteligência empresarial podia preservar uma dinastia indefinidamente. De forma venenosa, insidiosa, como uma infecção que corrói de dentro. Em 1980, a inflação era de 20%. Em 1985, ultrapassou 200%. Em 1990, durante o governo de Fernando Collor de Mello, chegou a assustar 900%. Esses números não são abstratos. Eles significam que se você tinha 1 milhão de cruzados em janeiro e em dezembro, aquele dinheiro tinha o poder de compra de 100 mil. A estrutura que Francesco construíra era particularmente vulnerável a esse tipo de destruição monetária. As IRFM dependiam de crédito, dependia de financiamentos em moeda estrangeira. Dependia de poder planejar com pelo menos algum nível de previsibilidade econômica. Quando a inflação virou uma força caótica, fora do controle de qualquer ministério, as fábricas antigas começaram a sangrar. Há um contexto adicional que não pode ser ignorado quando se fala sobre os anos 1990 e a abertura econômica brasileira. O mundo tinha concordado, oficialmente, sobre um conjunto de políticas econômicas chamado Washington Consensus. Era uma visão ortodoxa que havia sido concordada entre o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Tesouro Americano e os economistas mais influentes da época. Essa visão dizia que privatização era necessária, abertura econômica era absolutamente necessária, redução do papel do Estado era imperativa e as vantagens competitivas locais não importavam diante da eficiência global. Era uma visão de mundo que tinha poder institucional real, que transcendia discussões acadêmicas. Bancos internacionais a apoiavam e financiavam só quem seguisse essas regras. Organismos multilaterais a impunham como condição prévia para empréstimos. E assim, quando a década de 1990 começou em earnest, o Brasil não tinha verdadeiramente escolha política. Era se abrir economicamente ou não ter acesso ao capital internacional que era necessário para financiar a dívida. O Brasil escolheu se abrir. E nessa abertura forçada, os Matarazzo se tornaram relíquias.
Mas havia algo mais, algo que era ainda pior, que a inflação em sua capacidade de destruição sistêmica. Havia a mudança estrutural e profunda no próprio modelo econômico brasileiro que estava sendo deliberadamente implementado pelas autoridades públicas e pelos organismos internacionais. Juscelino Kubitschek havia deixado o país com uma dívida externa de aproximadamente 3 bilhões de dólares, uma quantia astronômica para a época, comprometendo futuras gerações. Os militares que governaram o Brasil entre 1964 e 1985, através de seus planos de desenvolvimento econômico quinquenais, construíram rodovias que cortavam o país de norte a sul, hidrelétricas gigantescas que transformavam o potencial energético brasileiro, investiram em infraestrutura e, ao mesmo tempo, deixaram uma dívida externa que atormentaria o país por décadas. Quando a democracia retornou, em 1985, com o governo de José Sarney e a esperança renovada de mudança, o Brasil era um país estruturalmente endividado, inflacionado de forma crônica e descontrolada, desesperado por soluções econômicas que realmente funcionassem. Fernando Collor de Mello foi eleito em 1989 com uma proposta econômica simples, mas profundamente revolucionária: modernizar o Brasil através da abertura econômica total e irrestrita. Isso significava, na prática e na realidade diária, abrir as portas para a importação sem barreiras protecionistas. Significava deixar que empresas multinacionais americanas, europeias e asiáticas entrassem no Brasil livremente e competissem diretamente, sem piedade, com as empresas locais que haviam sido protegidas por décadas. Significava deixar que produtos importados, mesmo que com custos de transporte oceânico inclusos, fossem mais baratos que produtos manufaturados localmente. Significava deixar claro aos Matarazzo e a seus contemporâneos que o modelo econômico do século XX, o modelo que havia funcionado entre 1920 e 1980, tinha terminado irrevogavelmente. Eram modernizadas, sim. Havia havido investimentos contínuos em equipamentos novos e linhas de produção, mas eram prisioneiras do tamanho massivo, da estrutura verticalizada, onde tudo era controlado internamente, da dependência estrutural de crédito barato que havia deixado de existir. Quando a competição global chegou de forma abrupta e sem aviso, essas fábricas descobriram rapidamente que não podiam competir nem em preço com as economias de escala asiáticas, nem em qualidade ou inovação com operações que tinham décadas de experiência em economias abertas. As IRFM, que haviam sido 20% da produção industrial brasileira em seu pico de poder, começaram a virar anacronismo industrial. Não rapidamente, não de forma abrupta que pudesse ser dramatizada, mas lentamente, de forma insidiosa, de forma que parecia reversível, até o momento exato em que não era mais, até o momento em que o diagnóstico industrial se tornou irreversível. Ela era uma mulher que havia lido relatórios econômicos detalhados, que havia conversado com banqueiros internacionais, que compreendia o que Bretton Woods significava e o que a desvalorização do cruzado implicava para uma empresa que dependia de importações. Ela sabia que o mundo estava mudando em profundidade. Ela tentou diversificar as operações. Tentou modernizar as fábricas através de investimentos massivos em tecnologia nova. Tentou fazer alianças estratégicas com empresas multinacionais que pudessem trazê-la para dentro de cadeias de suprimento globais. Mas havia um problema fundamental que nenhuma quantidade de inteligência conseguia resolver. Ela era velha. Não cronologicamente, tinha ainda vigor físico e mental consideráveis. Psicologicamente, estava presa em uma estrutura mental que acreditava ainda na superioridade do modelo que seu avô havia inventado, na ideia profunda de que ser Matarazzo
Ter 200 anos de história familiar, ter impérios construídos com a própria mão, era suficiente para garantir um lugar permanente no mercado. Ela compreendeu que o mundo havia mudado fundamentalmente. Mas compreender não é a mesma coisa nunca que conseguir se adaptar completamente. É como um navio antigo que vê o iceberg à distância, que tem tempo teoricamente suficiente para virar o leme, mas cujo capitão não consegue superar a inércia de décadas de trajetória linear. Os políticos continuavam aparecendo, porque a inércia social é forte, porque as pessoas, como Maria Pia, ainda tinham poder econômico suficiente para merecer atenção. Mas algo fundamental tinha mudado no ar, uma mudança invisível, mas palpável. Os políticos agora chegavam com menos reverência, com menos do aquele sentimento de estar pisando em solo sagrado. Eles sabiam, e Maria Pia também sabia com clareza, que o poder que a mansão representava era um poder que virava pó quando a inflação soprava, que desaparecia quando os bancos internacionais recusavam crédito. Um almirante que havia visitado a casa em 1975 com a expressão de quem estava em Versalhes, em um palácio onde a história universal se dobrava aos seus desejos, retornou em 1985 com a atitude de quem estava visitando um museu, um lugar, preservado como monumento ao passado, não como força do presente. Os contratos continuavam sendo assinados, continuava havendo negociações, continuava havendo a fachada de poder, mas agora eram contratos de declínio gerenciado, não de expansão triunfal. Eram negociações sobre como vender ativos, não sobre como expandir mercados. A mansão, que havia sido um lugar onde o futuro era moldado, virou um lugar onde o passado era lamentado em silêncio. Em 1990, Maria Pia ainda era a presidente das IRFM formalmente, mas era uma presidenta de um império que se desintegrava em tempo real. A empresa passava por crises de caixa cada vez mais agudas. Os bancos que haviam financiado seus investimentos anos atrás agora recusavam de forma clara e inequívoca a renovar as linhas de crédito. As fábricas continuavam produzindo, mas produziam com prejuízo. Cada turno de operação custava mais do que gerava em receita. Os ativos que antes eram considerados inestimáveis não se vendiam. Ou melhor, se vendiam, vendiam por valores ridiculamente menores que o patrimônio contábil, menores que o que tinha sido investido décadas antes. Cada venda de uma propriedade, de um direito, de uma fábrica, era um crime silencioso contra a história familiar. Mas a alternativa era a insolvência completa, era deixar que credores internacionais tomassem os ativos de forma forçada. Havia uma escolha trágica entre duas formas diferentes de perda. É um intermediário legal e formal entre a viabilidade econômica e a morte corporativa. Significa que os credores concordam, após pressão legal, em renegociar os termos da dívida. Significa que a empresa continua funcionando tecnicamente, mas sob supervisão judicial constante. Significa que o patriarca ou matriarca que governava antes com poder absoluto, agora divide o poder com um juiz federal e um síndico, nomeado pelo tribunal. Para Maria Pia, que havia governado as IRFM como quem governa um reino, com poder absoluto para decidir todos os aspectos, concordata era uma morte em câmera lenta, uma desintegração pública de sua autoridade. Ela tentou lançar um último plano de reestruturação, um esforço desesperado que tinha o sabor de alguém tentando parar uma avalanche com as mãos. Tentou vender fábricas inteiras, tentou renegociar com fornecedores estrangeiros que já não tinham razão para acreditar em suas promessas de pagamento, tentou fazer o que qualquer executivo racional faria diante da iminência do colapso, mas havia algo que nem mesmo inteligência, nem mesmo determinação pessoal
nem mesmo décadas de experiência conseguem vencer. Você não consegue lutar contra a história. Quando a história decide que você é anacronismo, você não negocia com ela, você apenas aguarda a sentença. Ela permanecia imóvel, e isso era pior que qualquer desaparecimento rápido. Era monumento vivo do que havia sido, fantom limbo entre o poder e a ruim. Seus corredores vastos ecoavam apenas o som de passos de empregados domésticos que executavam rotinas porque não sabiam fazer outra coisa, porque haviam passado décadas em empregos que agora não mais existiam funcionalmente. Seus salões de baile privados, que havia recebido presidentes da República, não viam mais bailes de ninguém. Seus salões de negociação, que havia decidido o futuro de milhões de pessoas, não viam mais negociações que realmente importavam na escala em que haviam importado. Era um templo em busca de devotos que haviam perdido a fé completamente. Os quadros nas paredes emoldurados começaram a ficar desbotados. Os tapetes persa começaram a desgastar-se. O mármore, que havia parecido eterno, começou a revelar suas fraturas. Propriedade por propriedade. Uma fábrica de tecidos para um investidor israelense que via oportunidade em preços de liquidação. Uma refinaria de óleos para um grupo paulista menor que não tinha escrúpulos de comprar no sofrimento alheio. Uma planta de processamento de alimentos para gente que ninguém realmente conhecia bem, para empresas formadas temporariamente apenas para fazer a compra. Cada venda era um corte profundo em uma árvore genealógica que havia crescido por mais de 100 anos, que havia plantado suas raízes na própria Constituição Econômica do Brasil. Cada transferência de propriedade era uma admissão pública e inegável de derrota histórica. O timing era quase poético, quase grotesco em sua perfeição simbólica. A estrutura que havia abrigado o poder real durante 7 décadas, durante a maior parte do século XX brasileiro, seria demolida para criar um espaço de consumo democrático, onde qualquer pessoa com alguns reais no bolso podia entrar livremente e comprar coisas de que não precisa. O velho Brasil de alianças forjadas no café e contratos sussurrados em salões privados seria substituído pelo novo Brasil de marcas globalizadas e check-out automático, de consumismo sem rosto que não pergunta a história do lugar onde as coisas acontecem. A narrativa era invertida. Não era mais um lugar onde o poder moldava o futuro. Era um lugar onde o consumo passivo era a única atividade permitida. Maria Pia não esteve presente fisicamente no bulldozer, destruindo a mansão em 1996. Havia se retirado de cena pública paulatinamente. Envelheceu da forma que você esperaria que envelhecesse alguém cuja vida inteira foi definida por um exercício permanente de poder que virou ilusão, que desapareceu. Havia apartado-se dos negócios alguns anos antes, admitindo silenciosamente que a batalha estava perdida. Ela morreu em 2000. 4 anos após ver seu mundo desaparecer literalmente sob o bulldozer e ser substituído por vagas de loja e escadas rolantes. As notícias foram pequenas. Os jornais não correram com manchetes de primeira página que teriam corrido em 1977, quando ela ainda era considerada a maior herdeira do Brasil. Ninguém realmente comentou publicamente quando uma rainha silenciosa deixava o trono definitivamente. Era como se o Brasil tivesse rapidamente esquecido que havia reinos privados que rivalizavam com reinos públicos. O esquecimento foi também uma forma de julgamento. O silêncio da imprensa era também um veredicto sobre sua irrelevância histórica na nova época. Concorrência internacional é apenas a ferramenta. Não foi a incompetência de Maria Pia. Ela era inteligente demais para ser incompetente. Não foi má sorte. A história não é má sorte. É complexidade. O que destruiu os Matarazzo foi algo mais fundamental.
foi a transformação do Brasil de um país onde o poder privado podia coexistir com o Estado para um país onde o Estado, através de suas decisões monetárias, cambiais e comerciais, deixou claro que o poder privado tradicional era obsoleto. Quando o Brasil mudou de modelo, quando decidiu se abrir para o mundo, quando decidiu que a eficiência global era mais importante que a lealdade local, o Matarazzo simplesmente deixou de estar no mapa. Concorrência internacional é apenas a ferramenta, apenas o instrumento através do qual algo maior se expressa. Não foi a incompetência de Maria Pia em administrar as crises. Ela era inteligente demais para ser simplesmente incompetente. Ela era educada demais, tinha contatos demais, tinha informação demais. Não foi má sorte no sentido platônico. A história não funciona como má sorte. História é complexidade estrutural, que transcende a compreensão de indivíduos. O que realmente destruiu os Matarazzo foi algo muito mais fundamental e muito mais perturbador. Foi a transformação estrutural do Brasil, de um país onde o poder privado podia coexistir com o Estado em igualdade estratégica para um país onde o Estado, através de suas decisões monetárias, cambiais e comerciais, deixava claro que o poder privado tradicional era obsoleto, inútil, historicamente ultrapassado. Ninguém pensa no teatro privado, que tinha capacidade para 120 pessoas que discutiam o futuro do Brasil. Ninguém pensa nos lustres de cristal boêmio. Ninguém pensa nas conversas em múltiplas línguas. Ninguém pensa nos generais que se inclinavam respeitosamente para Maria Pia. A memória foi eficientemente destruída, apagada, substituída por algo mais útil, mais lucrativo, mais democraticamente acessível. E esse foi talvez o maior golpe de todos na narrativa histórica. Não foi a destruição através da agressão aberta, não foi através de revolução violenta, mas através do esquecimento, através da substituição casual, através da admissão silenciosa de que o passado, por mais impressionante que tenha sido, é menos valioso que o presente imediato. Que a memória é luxo que um Brasil moderno não pode permitir. A Avenida Paulista respira diferente agora. O vento que passa por ela, vindo do Parque Natural, carrega a poeira de outras coisas, de outras histórias, de outras vidas. Gente jovem caminha por ela no final da tarde, sem saber que aquele shopping center onde eles entram rapidamente para comprar um café ou uma camiseta é literalmente construído sobre os ossos de uma dinastia que quase foi um país dentro do país, que quase transcendeu os limites territoriais e políticos do Brasil. Talvez seja assim que a história funciona no Brasil. Não através de revoluções sangrentas dramaticamente filmadas, não através de derrotas militares que são contadas em livros de história, mas através dessa transformação silenciosa e apagadora, essa substituição casual e invisível, esse apagamento administrativo que ninguém comenta. O conde Francesco Matarazzo pensou que havia construído algo que duraria séculos, que era permanente como o mármore que escolheu para suas construções. Construiu de fato. Construiu um monumento ao poder transitório, um memorial vivo para a impermanência de todas as coisas humanas. Construiu uma lição severa e elegante sobre o perigo de acreditar que o concreto é permanente, que a riqueza é estável, que a relevância é herdável através de gerações sem esforço contínuo. Que uma decisão de um ministério, expressa em câmaras de ar e jargão econômico, pode destruir em anos o que levou gerações para construir. Que ser indispensável em um sistema não significa absolutamente ser indispensável quando o sistema muda suas regras fundamentais. Aquela mulher elegante que caminhava pelos salões de mármore da mansão como se fosse uma rainha imobiliária, como se aquele poder fosse eterno e transferível, era talvez a última
a compreender uma verdade que deveria ter sido óbvia desde o início. No Brasil, a eternidade é um luxo que nem mesmo o dinheiro consegue comprar ou preservar. É a história de como o Palácio do Planalto, através de suas decisões políticas, suas políticas monetárias, sua abertura forçada para o mercado global, destruiu silenciosamente a antiga elite industrial, não através da confrontação direta, mas através da indiferença institucional. A indiferença é o pior dos inimigos possíveis porque você não consegue lutar contra ela. Você não consegue negociar com ela. Você não consegue seduzir indiferença com poder, com dinheiro, com histórias. Ela apenas existe, fria e estrutural, e em sua existência ela apaga tudo que foi antes dela. Simplesmente a história mudou de direção e levou consigo um século de poder que ninguém conseguiu sequer dizer. Adeus.